Cada vez que a gente continuar, botei aqui uma tabelinha resumo ó, sobre o empuxo. Do que ele depende, do que ele não depende. In é não, não depende. Ele depende de quem, então? Da densidade do líquido, do volume de líquido deslocado e do G. Do que ele não depende? Da densidade do corpo. A densidade do corpo não aparece na equação. Massa do corpo também não aparece na equação. Profundidade, já vimos que não. Beleza? Então, põe esse resuminho aí no teu caderno. O Zé quer dizer que não depende de nada do corpo? Depende, cuidado. Porque o volume de líquido deslocado, a gente já viu, é o volume do corpo que está submerso. Então, a única coisa do corpo que interessa é a parte dele que está submersa. Falando nisso, né? Quando que um corpo boia, quando que um corpo afunda? Isso é uma coisa que a gente tem que saber também, né? O que decide na hora de um corpo boiar e afundar, né? Por exemplo, aqui eu tenho um balão de ar quente, aqui eu tenho um iceberg, né? Pô, um negócio que pesa toneladas, né? E boia. Aqui também, né? Um negócio pesado, né? Não consegue levantar um balão desse na mão. É pesado, sei lá, tem 300, 200 quilogramas, ainda carrega um cara e ele flutua. O que decide se um objeto vai boiar ou afundar? Zé, que é a massa. A gente sabe que não é, né? Por exemplo, um barco de 100 mil toneladas boia. Uma pedrinha de 100 gramas afunda. Então deve existir uma outra coisa que vai estar relacionado com o fato de boiar e afundar. Barco e pedrinha, vamos pensar um pouco nisso, né? Barco e pedra. Qual é a diferença entre os dois, né? Por que um boia e o outro afunda? Por exemplo, ó, vocês acham que um barco maciço boiaria? Né? O cara faz um barco totalmente lotado de ferro. Sabe aquele buraco que tem dentro? Totalmente lotado de ferro. Vocês acham que ia boiar? Não, né? Ele ia afundar. Opa, então boiar tem alguma coisa a ver com isso, concorda? Com o fato do barco ser oco. O fato do barco ser oco faz com que diminua o que do barco? Boa, a densidade. O barco tem uma massa distribuída num volume maior por ser oco. Lembra, eu vou botar de novo aqui que eu acabei apagando. Densidade é a massa dividido pelo volume. Então, o fato de boiar e afundar, a gente vai ver que está relacionado a isso. Ó. Densidade. Sempre vai ser uma relação entre a densidade do objeto e a densidade do fluido. O que é fluido? Algo que escoa. No nosso caso, a gente só trabalha com duas coisas. Líquidos e atmosfera. Quando que um objeto boia? Ele boia quando ele é menos denso do que o líquido ou menos denso do que a atmosfera. Quando que ele afunda? Ele afunda quando ele é mais denso do que o líquido ou mais denso que a atmosfera. Então, se um objeto vai boiar ou afundar, o que importa é densidade. Eu apaguei aqui para a gente poder ver, né? Vamos analisar esse caso aqui de um objeto boiando, né? A gente já sabe, então, que para um objeto boiar, ele tem que ser menos denso, nesse caso, do que o líquido. Ô Zeca, e esse ar, né? Isso é uma perguntinha que me fazem. Olha só, presta atenção. Esse ar que está aqui fora, né? Não vai ocasionar um empuxo no objeto também? Ou seja, eu não teria que desenhar dois empuxos aqui, um da água, outro do ar? Na real, teria. Olha só, a densidade do ar vai ser aproximadamente 1,3 kg por metro cúbico. A densidade da água, por exemplo, é 1000 kg por metro cúbico. Então, se eu tiver um objeto metade fora e metade dentro, quer dizer, né? Metade dele sofre o empuxo do ar. A outra metade da água, o impulso feito pela água vai ser quase 1000 vezes maior. Quer dizer, o do ar a gente pode desprezar. Então, sempre que eu tiver um objeto flutuando num líquido, a gente não vai considerar o impulso feito pelo ar que está aqui fora. A não ser que a questão peça isso. Eu nunca vi nenhuma questão pedir, ok? Mas na realidade tem dois impulsos, um do ar, outro da água, só que a gente despreza um deles. Um deles a gente esquece. Então, beleza, né? Imagina que eu tenho aqui, ó, olha esse desenho aqui com mais detalhe, que eu tenho um objeto aqui flutuando, e vamos imaginar que 80% dele está submerso. Certo? Beleza? E eu quero saber, né, qual é a relação entre a densidade do objeto e a densidade do líquido. Eu já sei que ele é menos denso, não é verdade? Menos denso do que o líquido. A primeira coisa importante é que sempre que um objeto estiver boiando, sempre, ele vai estar em repouso, flutuando, a força resultante sobre ele vale 0. Perfeito. Força resultante vale 0. Ok? Porque ele está em repouso. Repouso.
Sempre que estiver em repouso, a força resultante vale 0. Tudo bem? Quem são as forças que atuam sobre ele? Quando ele estiver flutuando, tanto faz se é boiando acima da superfície do líquido ou boiando aqui no meio, as únicas duas forças que vão atuar sobre ele é o peso e o empuxo. Se ele estiver encostado no fundo, a gente vai ter uma normal. Daí a gente tem que calcular quanto que ela vale. Beleza? Mas sempre que ele estiver flutuando, eu vou ter apenas peso e empuxo. A não ser, é claro, que alguém meta o dedão ali, né? Então, para a resultante dar 0, empuxo e peso tem que ser iguais. Cuidado. Ó. O empuxo é uma força que atua no objeto feita pelo líquido. O peso é uma força que atua no objeto feita pela terra. Ok? Tem reação as duas? Claro, toda ação tem reação, né? A gente já viu. A terra puxa o objeto puxa a terra. Aqui, se o líquido empurra o bloco para cima, o bloco empurra o líquido para baixo. É verdade isso, tá? Olha só, depois eu vou te mostrar uma experienciazinha que vai comprovar exatamente isso. Que quando a gente coloca um objeto dentro do líquido, mesmo que ele boie, ele empurra o líquido para baixo. Tá legal? Então, empuxo é igual ao peso. A gente já viu que empuxo é a densidade do líquido vezes G vezes o volume de líquido deslocado. Ok? O peso é o peso do corpo, né? Peso do corpo a gente já sabe que é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Então, opa, eu tenho a aceleração da gravidade aqui dos dois lados, eu posso cortar. Param. No lugar da massa do corpo, ó, eu posso escrever o seguinte, a gente já viu que massa é densidade vezes volume. Eu posso colocar o seguinte, que a densidade do líquido vezes o volume de líquido deslocado é igual à densidade do corpo vezes o volume do corpo. Tudo bem até aí, Petit? Foi? Agora, o que a gente aprendeu é que esse volume de líquido deslocado, ele vale quanto? Ele vale a parte do corpo que está submersa. Nesse caso, né, eu teria a densidade do líquido vezes 80% do volume do corpo. Certo? Do outro lado eu teria a densidade do corpo vezes volume do corpo. Percebe que aparece volume do corpo dos dois lados, então eu posso simplificar e eu sobro com a seguinte relação. Eu só vou trocar de lado aqui, tá? Densidade do corpo é igual a 80% da densidade do líquido. Tudo bem? Então, essa relação mostra exatamente o que a gente estava falando, né? O objeto só está flutuando porque a densidade do objeto é 80% da densidade do líquido. 80% é menor, né? Ó, para as densidades serem iguais, a densidade do corpo teria que ser o quê? 100% da densidade do líquido. Se a densidade do corpo é 80% da densidade do líquido, é porque nesse caso aqui, ó, o corpo é menos denso do que o líquido. Então o menos denso boia. E o mais denso afunda. Tudo bem? Aqui tem um macete. Esse macete é muito legal, né? Ele diminui muito o trabalho que o cara tem na hora de resolver uma questão. Sempre que tu tiver um corpo flutuando, a densidade do corpo, ó, vai ser proporcional à parte que está submersa. Como assim? Se tiver 80% submerso, só dentro, hein? Fora não interessa, dentro. Se tiver 80% submerso, a densidade do corpo é 80% da densidade do líquido. Se tiver 90% submerso, a densidade do corpo é 90% da densidade do líquido. Certo? Se tiver metade submerso, a densidade do corpo é metade da densidade do líquido. Se tiver 10% submerso, a densidade do corpo é 10% da densidade do líquido. Então é sempre proporcional à parte que está dentro do líquido. Será que se estiver totalmente submerso, a gente tem que tomar um cuidadozinho especial, né? Opa, aqui ó. Um cuidado especial. Vamos supor, vamos apagar isso aqui com a mão mesmo. Vamos supor essa situação aqui. O corpo está parado, tem que estar parado, totalmente submerso, né? Bom, se ele está parado, a resultante é 0.
Se a resultante é zero e ele não está encostando no fundo, empuxo e peso são iguais. Concorda comigo? Se empuxo e peso são iguais, vale essa relação. Mas aqui, ó, na hora de substituir o volume de líquido deslocado, a gente colocaria quanto? Isso. 100%. 100%. Então a densidade do corpo seria 100%. Aula do Danny Boy, ó. Amiguinho, né? 100%, para a gente calcular, a gente multiplica por 1. Então, a densidade do corpo é igual à densidade do líquido. Quando isso? Quando ele está flutuando no meio do líquido totalmente submerso. Agora, quando ele encosta no fundo, opa, aqui faltou descer um pouquinho, né? Tem que tomar cuidado, tá? Quando ele encosta no fundo, imagina que aqui tem o fundo, tá? Vou arrumar isso. Deu, arrumei, né? Tá me incomodando. Quando ele encosta no fundo, essa relação aqui é verdadeira. A força resultante é zero, porque ele está parado, né? Mas essa relação aqui não é mais verdadeira. Por que, Zeca? Porque ó, se ele está encostado no fundo, lembra? Ele empurra o fundo para baixo, então o fundo empurra ele para cima. Eu vou ter aqui uma normal. Beleza? Então, o peso, ele vai ser a normal mais o empuxo. Ok? Então, essa nossa dedução aqui, né? Tudo isso que a gente cortou, a gente não pode cortar mais. Esse é o nosso resto aqui. Infelizmente, não pode ser utilizado nesse caso. A gente tem que partir daqui e resolver essa questão. Normalmente, quando é assim, o que ele vai te pedir? A normal. Tá? Daí o que tu faz? Calcula o peso, calcula o empuxo separado e descobre a normal. Mas a única coisa que a gente pode falar sobre densidade é que esse objeto é mais denso do que o líquido. Porque o peso é certamente maior do que o empuxo. E se o peso é maior do que o empuxo é porque ele é mais denso. Então, vamos só recapitulando. Quando que o objeto boia? Quando ele é menos denso do que o líquido. Quando que ele fica parado no meio? Quando a densidade do objeto e do líquido são iguais. Quando que ele afunda e encosta no fundo, quando ele é mais denso do que o líquido. A mesma coisa vale para a atmosfera. O Zeca boia na atmosfera? Não. Então é porque o Zeca é mais denso do que a atmosfera. Certo? Se eu soltar um objetozinho e ele ficar parado aqui, flutuando, é porque a densidade dele e da atmosfera são o quê? Iguais. Se ele subir, é porque a densidade dele é menor do que da atmosfera. Tudo bem? Então, boiar e afundar é sempre uma questão de densidade. Zeca, o que é esse peso aparente? Ó, se a gente colocasse uma balancinha aqui dentro do líquido, tá? E botasse esse objeto em cima da balança, a gente já viu que essa balança média é normal, né? A força com que o objeto empurra a balança para baixo, que é igual à força com que a balança empurra o objeto para cima. Então a balança média é essa normal. Essa normal seria, se a gente resolvesse essa equação, ó, passa o empuxo para cá, seria o peso menos o empuxo. Então percebe que, né? Essa normal seria menor do que o peso real do objeto. Então isso que a balança vai medir aqui dentro não é o peso real, né? É o que a gente chama de peso aparente, que é o peso que parece que o objeto tem. Beleza? Quando a gente vai erguer um objeto dentro d'água, ele parece mais leve. Ele não é mais leve, ele parece. Então o peso que a gente sente é o peso aparente. O peso que a gente sente é um negócio físico meio estranho de falar, né? A normal que a gente sente é uma normal que é a subtração do peso do objeto menos o empuxo. Então ele fica aparentemente mais leve dentro do líquido. Beleza? Falando em densidade de novo, ó, só para a gente terminar esse assunto, né? Tem peixes que controlam a densidade para subir e descer. Se eles querem afundar, por exemplo, né? Eles aumentam a densidade do corpo, como, Zeca? Bom, ou eles soltam um ar, ou eles se enchem de água. Sei lá, eu porque não sou biólogo, né? Daí eles aumentam a densidade. Porque ou eles mexem na massa, ou eles mexem no volume. Quer dizer, né? Se eles soltam o ar, eles diminuem o volume e aumentam a densidade. Ou se eles põem água para dentro, né? Eles aumentam a massa e aumentam a densidade. Daí eles afundam. E quando eles querem subir, eles diminuem a densidade também. Daí, ou eles tiram a água para fora, ou eles aumentam o volume. E daí diminui a densidade e ele sobe. O submarino também faz isso, né? Vamos botar aqui o submarino. Dá uma olhada nesse desenho aqui, ó. O submarino também faz isso, né? Ele tem um negócio aqui dentro dele que a gente chama de lastro. Beleza?
O submarino ele não consegue mexer no volume. Ó, olha pro Zeca aqui, ó. Ele não consegue. Porque ó, mexendo no volume, a gente mexe na densidade. Então o submarino tem que mexer na massa. Como que ele mexe na massa? Ele enche esse lastro de água ou retira a água aqui de dentro. Quando ele enche esse lastro de água, ele aumenta a massa, aumenta a densidade e desce. O peso dele fica maior do que o empuxo. Quando ele retira a água aqui de dentro, ele diminui a massa dele, diminui a densidade e sobe. O empuxo fica menor do que o peso. Daí um detalhezinho, cuidado, né? Ó, quando ele tira essa água, escuta com cuidado isso. Ó. Quando ele tira a água, né? Ele joga ar comprimido para tirar essa água fora, tá? Quando ele tira essa água, o empuxo fica maior do que o peso e ele sobe. Só que ele não vai subir para sempre, né? Senão a gente já tem um submarino dentro d'água, ele começava a subir e virava um avião, né? Ele começava a voar. Quer dizer, ó, esse empuxo é maior do que o peso, mas não pode ser maior do que o peso sempre. Quando que o empuxo para de ficar igual ao peso? Ó, quando o submarino começar a sair, vamos escrever a equação do empuxo. Empuxo é igual a densidade do líquido, né? Vezes G, vezes o volume de líquido deslocado. O Zé já falou isso 1000 vezes. Eu sei, galera, mas isso é uma aula aqui, ó, que o cara tem que assistir e quando for estudar, eu falo assim, pô, eu lembro de tudo que o Zé fala. Não preciso nem estudar essa matéria, porque a parte teórica eu tô animal, estou fera. Então, por isso que eu fico repetindo, porque é importante, cheio de pegadinha aqui, né? Ó, o empuxo depende da densidade do líquido, da aceleração da gravidade e do volume de líquido deslocado. Vamos lá, isso aqui é o quê? O volume do corpo que está submerso. O submarino está aqui, ó, totalmente submerso. Quando ele começar a sair do líquido, a parte que está submersa vai diminuir, concorda? No começo era 100% do submarino, depois é 90%, 80%. Então, à medida que ele vai saindo, esse valor vai diminuindo. E vai diminuindo o empuxo. Adivinha quando que ele para de subir? Perfeito. Quando o empuxo e o peso ficarem com valores iguais. Então, toma cuidado com isso. Todo o corpo, eu vou repetir o que eu já falei antes, todo o corpo flutuando parado no meio do líquido, ou parado em cima do líquido, certo? A não ser que tenha alguém metendo o dedão, mas se ele estiver sozinho, flutuando, ele vai ter empuxo e peso com valores iguais, certo? Agora, se eu soltar um objeto no meio, ele começar a subir, é porque o empuxo é maior do que o peso. E ele começar a descer, é porque o peso é maior do que o empuxo. Mas se ele estiver parado, flutuando, peso e empuxo são iguais. Então, se o submarino começar a sair, ele para de sair quando empuxo e peso são iguais. Vamos para os exemplos agora?